Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Saulo, sou psicólogo, psicanalista e hoje eu inicio uma série fazendo leituras psicanalíticas de filmes, seriados, letras de música, livros, etc. E nessa inauguração eu vou fazer um comentário psicanalítico sobre o seriado O Gambito da Rainha. Enquanto eu não defino uma vinheta que me agrade, eu vou fazer mais um Qual é a Música? Bom, então vamos lá. Vou falar um pouco da minha leitura psicanalítica do seriado. É uma das leituras possíveis. É uma leitura que vai ter spoiler, porque eu vou comentar coisas que aparecem ali ao longo dos 7 episódios. A primeira coisa que me chama a atenção é a questão de uma cena, de cenas que aparecem, uma leve lembrança ali, um recordar e uma repetição constante dessas lembranças em vários momentos do seriado, e lá no final, quando acontece a possibilidade de efetivamente uma rememoração ou uma elaboração, e parece que ela consegue sair de um certo sintoma. Isso tem a ver com o texto de Freud chamado recordar, repetir, elaborar. É meio que uma dinâmica clássica da clínica, tem lá a lembrança, uma lembrança fragmentada, tem a repetição, repetimos a coisa constantemente, e a necessidade da elaboração para que essa repetição possa deixar de acontecer. É muito interessante pensar que essas lembranças que vêm para Beth Harmon, a protagonista da série, não são necessariamente lembranças prazerosas, Você geralmente traz ali coisas que causam muita angústia nela. Você tem uma cena constante que é a cena do pai indo embora, você tem a cena da mãe sempre dizendo para que os homens vão tentar ensinar coisas para ela e ela deve continuar seguindo em frente. A mãe dizendo que ela vai ficar sozinha, a cena, que é a cena de um carro vindo, que é onde acontece o acidente. Então algo desprazeroso que sempre se repete, e algo interessante pensar que em Freud ele vai atribuir isso à questão da pulsão de morte. Vai ser um texto de 1920 chamado Além do Princípio do Prazer, em que ele coloca que até então nosso psiquismo buscaria prazer e evitaria desprazer, mas por conta ali desse cenário, época de Primeira Guerra Mundial, ele começa a perceber que os neuróticos de guerra, as neuroses traumáticas, as pessoas traziam constantemente lembranças, sonhos de uma situação que foi incômoda, desprazerosa, e isso meio que colocou em xeque, aproveitando aí que se trata de xadrez, a série, coloca em xeque a questão da busca pelo prazer, porque parece que tem uma busca de desprazer também. Então esse é o cenário inicial. Eu também poderia pensar nisso, essa questão da repetição, outros autores vão falar disso, por exemplo o Winnicott, que é um cara que também vou trazer alguns momentos, em que ele vai pensar no trauma como se fosse uma experiência em que a pessoa não estivesse ali, Então imagine como se fosse um disjuntor da sua casa, que quando tem uma carga de energia muito alta, o disjuntor ele desliga para não queimar os equipamentos da casa. Então, em certo sentido, o nosso psiquismo seria mais ou menos dessa forma. Quando acontecem coisas que estão para além da capacidade do nosso ego de suportar, um raciocínio mais de Winnicott, nós simplesmente desligaríamos e não estaríamos lá. Tem um texto dele chamado Medo do Colapso, em que ele traz um pouco da ideia do que é um inconsciente para ele, que a pessoa não pôde experienciar porque não estava lá, desse raciocínio do desligar do disjuntor. E meio que a repetição fica acontecendo até que uma hora seja possível retomar o ponto do trauma, da falha ambiental que ele chama, para que possa então refazer um processo. Isso vai acontecer aqui no caso da Beth Harmon ao longo do seriado todo. Bom, então sempre tem essa cena, essa repetição, e acho interessante porque tem ali a mãe muito forte, uma figura muito forte na vida dela, e que também vai marcar a força da Beth ao longo de todo o seriado, e que tem a ver com a questão do xadrez, a peça mais forte ser a rainha. E acho interessante pegar aqui emprestado mais uma vez o Winnicott, para falar um pouco a respeito do papel do espelho da mãe. É um texto bem interessante dele, que está no Brincar e a Realidade, em que ele fala de um certo tipo de mãe que não consegue devolver a alegria de estar frente ao seu filho, ao seu bebê, para o bebê, e ela devolve a própria preocupação, o próprio humor, a própria depressão muitas vezes. E isso eu enxergo muito nesse seriado, uma mãe sempre muito ali aflita, ela em busca do pai da Beth Harmon, o tempo todo buscando esse reconhecimento e que não tem, esse semblante preocupado, esse desencanto com relação aos homens, ela transmite isso, então o tempo todo colocando ali o próprio humor para a filha e não deixando que o humor da filha possa aparecer. Ao mesmo tempo eu posso passar para um outro estilo, saio ali da Inglaterra ou para a França, penso no Lacan, e poderia pensar na questão do inconsciente como discurso do outro.
e aí o discurso materno, esse discurso que de alguma forma molda as escolhas, os pensamentos, e boa parte vai acontecer com a Beth ao longo da série. E é bem interessante que essa questão da figura materna, e pegando emprestado de novo a ideia do recordar, repetir, elaborar, vai aparecer outro momento, a outra mãe, que também é muito parecida, em que o pai vai embora, também ela ali viciada, ela entorpecida. O grande imperativo a mãe consegue colocar, né, que é que o pai não está lá. É isso que a mãe diz claramente, e isso meio que percorre todo o seriado, a busca da Beth, não só, claro, para ser campeã mundial de xadrez, mas o que vai acontecer lá no final e a figura que ela enfrenta no final, a representação que isso tem. E como na fala da mãe, né, vá seguindo, as pessoas vão tentar te ensinar coisas, mas você deve seguir em frente, os homens vão tentar te ensinar coisas, mas siga em frente, que é meio que a questão do atravessa esse tabuleiro. Aproxima alguns jogadores e tentam ensinar coisa para ela, emprestam livros, ó, você precisa estudar isso daqui, você precisa ler isso daqui, ela fala não, eu não quero ler, ela vai para uma coisa mais intuitiva. Até no final eu vou fazer um comentário aqui de uma psicanalista, que ela faz uma leitura sobre a questão da intuição desse jogo do seriado, né, o Gambito da Rainha, uma leitura lacaniana em cima disso. Vou trazer um trechinho aqui e achei bem interessante para dividir com vocês. E aí, pensando nessa máxima que eu coloquei, inconsciente como discurso do outro, e essa mãe sempre fazendo esse mantra, né, de que os homens vão tentar de alguma forma te ensinar coisas, você precisa atravessar isso, e a questão do pai que vai embora, o pai que não está ali, e na transmissão parece que tem alguma coisa ali dessa mãe que deseja sempre se aproximar desse homem, que é o pai da Beth, mas ao mesmo tempo não tem interesse da parte do homem por ela. E aí veio uma ideia, a gente pode colocar aqui, que seria uma pergunta de análise, tipo, o que quer um homem, o que deseja um homem? E ela sai meio que nessa busca de que raios deseja um homem. Claro que a gente está pensando ainda na Beth muito pequena, uma criança, pós um acidente que fala ali que ela ficou órfã, mas cadê o pai? Falam, o pai não se sabe, e ela vai para o orfanato. No orfanato você tem ali ela muito quieta no começo, muito silenciosa, muito na dela, as pessoas tentando se aproximar, um certo distanciamento, tem uma questão de bloqueio afetivo, afinal teve um trauma ali, né, no acidente. Inclusive pensando em questão de repetição, você tem a cena ali na hora do almoço de tomar lá os calmantes, que até a amiga dela falou assim, aguarda para mais tarde, na hora de dormir, que vai ser importante para você, é melhor ter sono depois, não agora. E que também a pílula, o calmante, também é uma questão que liga a uma imago materna. A mãe dela também bebia, a mãe dela também tomava calmante, então de alguma forma a pílula representava isso, mas também pensando para nós aqui, a pílula tem esse efeito calmante, obviamente. Poderia pensar aí no holding materno, né, no cuidado materno com forma de calmante, mas que chega uma hora que ela ultrapassa disso, né? Ela toma tanto esse tipo de pílula que a coisa ultrapassa a questão do hold, a questão daquilo que pode acalmar, e começa a entrar num nível que ela entra quase num delírio, assim, né? Em estados bem alterados de consciência, o que mostra mais uma vez, pelo menos assim eu enxergo, esse excesso da mãe dela até um certo tempo, e que vai chegar no excesso gigantesco lá no final, né? Na conclusão, na lembrança do momento antes do acidente. Mas então a pílula, acho que representando esse excesso, essa coisa que transborda, essa coisa da função materna que não tem freio. Daqui a pouco eu falo mais disso, só para pensar um pouco na ordem do que acontecia. E ela no orfanato, um momento ela vai lá bater o apagador, para limpar o apagador para a professora, e ela se depara com um zelador sentado, né, um homem ali, sentado numa mesa, diante de um tabuleiro, e ninguém do outro lado, né? Interessante pensar nisso, um lugar vago na frente, não tinha uma cadeira ainda, mas não tinha ninguém na frente. E que ela se interessa num certo momento, olha, depois do outro dia volta, e ela olha ali, e o que ela vê é um homem desejando alguma coisa, uma figura paterna desejando alguma coisa, o jogo, né, o tabuleiro, e tanto é que depois, quando ela vai dormir, ela olha lá pro teto e tem lá as imagens que ela enxerga. Não vejo como alucinação, coisas do tipo, eu vejo mais como um certo devaneio, né, de ficar ali, talvez uma interrogação do tipo, é isso que deseja o pai, é isso que deseja o homem, é isso que deseja aquele que nunca deseja nada e que vai embora. Faço uma leitura dessa maneira. E é interessante que depois, e até poderia pensar num lado mais de teoria lacaniana, se isso seria um dos nomes do pai. O nome do pai é aquele que é destinatário do desejo da mãe. E lembrando que mãe e pai para a psicanálise não se trata da mãe e do pai efetivamente, e sim de funções. Função materna tem a ver com a experiência narcísica, oceânica, a experiência de continuidade, de infinito, e a função paterna tem a ver com a função de corte, tem a ver com a função de castração, tem a ver com a função de limites.
Então, e quando nós falamos assim, dentro desse raciocínio, porque a criança vive uma experiência narcísica com a mãe, a função materna, em que ela vive essa experiência de completude com a mãe, mas chega uma hora que a mãe saudável vai olhar para fora dessa relação, e ao olhar para fora dessa relação, ela está buscando ali um destinatário para o seu desejo. E a criança se depara com isso e quer saber para onde vai esse desejo, o que é que a mãe deseja. E no caso aqui da Beth Harmon, você tem essa mãe sempre buscando alguma coisa, mas não tendo a correspondência do outro lado. E muitas vezes ela precisando ficar nesse lugar de suplente. Se você enxergar ali com a mãe, ela talvez não tenha feito tanto, porque não traz tantas imagens dela pequena fazendo isso, mas com a mãe adotiva ela fica no lugar de alegrar essa mãe, de levar para cima e para baixo, de fazer tudo com ela, meio que lugar de suplente, tentando ser destinatária do desejo materno. Por um lado, é uma coisa que é prazerosa do ponto de vista narcísico, mas do outro lado, é uma coisa que impede ela de seguir os próprios caminhos e o próprio desejo. Então, porque a função paterna está um pouco ali, mais ou menos estabelecida, mais ou menos delimitada. Interessante quando ela vai jogar com o zelador, começa a propor e tudo mais, ele fala, não joga com estranhos. E ela diz assim, eu não sou uma estranha. Então já enxerguei ali, já escutei ali uma busca de um lugar de reconhecimento por esse outro paterno. E penso também a questão do xadrez com toda uma transmissão da lei das movimentações de peças. Se você for pensar um pouco o que é o jogo são convenções que nós estabelecemos de convívio, de movimentações, o que pode, o que não pode. Tem uma fala de um cara chamado Levi-Strauss, antropólogo, em que ele diz assim, as interdições possibilitam as circulações, que foi fundamental o pensamento do Levi-Strauss para a construção teórica do Lacan. Levi-Strauss estudou Freud, bebeu na fonte de Freud também. Se for pensar assim, imagine que você tem vários caminhos ou você pode ir por todos. Se você pode ir por todos, você tem uma infinidade para escolher e você não consegue escolher nada. Quem pode tudo não escolhe nada. E para ele, quando nós interditamos do tipo, aqui você não pode, aqui você não pode, você cria então a possibilidade de caminhar, porque ao ser interditado eu posso circular, porque eu sei onde eu posso e onde eu não posso ir. Ele faz isso numa leitura antropológica, pensar nisso, pensando lá no parentesco, as figuras, os elementos em que a criança se relaciona, e a partir do momento que você tem as nomeações, a mãe, pai, irmão, quem são cada uma dessas pessoas, fica possível saber onde pode circular. Então eu enxergo também que o xadrez, assim como todo tipo de laço simbólico, que tem a ver com leis, é justamente a implicação do que pode e o que não pode. Até Freud vai falar do xadrez, para usar na psicanálise, para falar das aberturas das análises, mas tem uma psicanalista chamada Manoni, em que ela vai dizer que o jogo de xadrez é como se fossem as entrevistas iniciais, em que o analisante, o paciente, ele está contando sobre suas peças e sobre as possibilidades de movimentação. Então, acho que quem faz análise sabe disso, ou quem é analista sabe disso. A pessoa, quando vai contar sobre sua história, sua família, está contando as suas possibilidades, interdições e circulações. Do tipo, certa coisa eu não posso falar para minha mãe, que minha mãe jamais entenderia, porque na história dela aconteceu isso. Ao meu pai, para falar com meu pai eu tenho que falar dessa maneira, porque ele é assim, assim, assado. Quanto aos meus avós, eu não vou lá na casa dos meus avós, porque tem uma questão lá que a minha mãe, quando tinha tantos anos... Então a pessoa vai contando como é que funciona. A nossa vida é um grande tabuleiro de xadrez, são as peças, somos nós e os outros nossos, e como essas coisas podem circular ou não. Então cada um ali, quando conta sobre suas possibilidades de fazer e não fazer, está falando do seu xadrez pessoal. Pensando no zelador transmitindo as leis, aqui também ensina uma coisa da interpretação das leis. Tem um momento curioso em que ela está jogando e ele fala assim, agora você abandona. Ela fala assim, não vou abandonar. Isso não é regra do jogo. Ele fala assim, não é regra do jogo, mas isso é de bom tom, isso é o espírito esportivo, você precisa fazer isso também. E temos dois problemas, Podemos pensar numa pessoa que não toma a lei de forma alguma e a pessoa que toma a lei ao pé da letra. Temos dois problemas aí, um que está ignorando tudo isso e outro que fica tão rígido e fechado em cima da lei que acaba sendo até muitas vezes cruel, porque não consegue interpretar a lei. A lei foi feita para ser interpretada dentro de um contexto, que é, por exemplo, quando nós falamos do jogo de futebol, o fair play. O fair play ele está para além das regras do futebol. Você tem as regras do futebol, mas você tem lá o jogo limpo, o jogo bonito, que se acontece, por exemplo, uma falta, o jogador coloca a bola para fora para ser atendido esse que sofreu a falta, depois é de bom tom, espírito esportivo, é fair play, você devolver a bola para quem colocou para fora, para retomar o jogo daquele ponto em respeito a quem se machucou. E é interessante que nisso daí, e a gente pode pensar até na questão da sublimação para a psicanálise, que para Freud nós somos seres violentos, agressivos
e que nosso objetivo seria quase animalesco inicial, mas para viver em cultura precisamos abrir mão disso. Então, para viver em sociedade precisamos sublimar nossos impulsos eróticos e agressivos. Pensando no futebol, imagine 11 de cada lado, um querendo colocar a bola no gol do outro. Então você tem ali um jogo em que a agressividade está contida e as leis possibilitam que a agressividade não faça com que as pessoas se degladiem. Mas mesmo assim alguns podem passar de um ponto. Agora, quando eu penso na questão do fair play, eu consigo então enxergar um passo a mais para a sublimação. Então eu vou lá, coloco a bola para fora, então, parabéns, ele poderia ter sido um escroto, mas ele não foi. E quando eu tenho um jogador que não faz o fair play, como já aconteceu em jogos era para ter parado o jogo para ajudar quem se machucou, o cara foi lá, seguiu, pegou a bola e fez o gol. Já vê essa cena de que não só o time adversário foi para cima do cara, como o próprio time do cara foi para cima dele, porque achou um absurdo não ter respeitado o fair play. Como assim? Se não fizermos o fair play, vamos deixar escapar a nossa faceta violenta, que tentamos de alguma forma dizer que não somos, mas somos seres violentos. E aí foi se delimitando a questão do xadrez. O xadrez me parece de alguma forma, né? A possibilidade de colocar lei, de colocar regras, de colocar previsibilidade diante de uma mãe que é imprevisível. É interessante pensar no xadrez aqui como uma forma também de conseguir, entre aspas, controlar a vida, controlar o que acontece, as emoções, as relações. E eu fiz uma relação do jogo do xadrez com o jogo do Fordá, que o Freud fala, em que uma criança, né, que na verdade é seu neto, depois a gente sabe disso, pega um carretel de linha e joga ele para longe, falando for, e puxa falando dá, que é o jogo do afastamento e reencontro, em que a criança está vivendo a experiência de afastamento materno, que ela vive de forma passiva e desprazerosa. E aí tem uma certa lei na psicanálise, uma regrinha na psicanálise, que tudo que nós passamos passivamente repetimos ativamente. Então a criança que teve essa mãe afastada, sem que ela pudesse controlar isso, ela recria a situação de afastamento e de reencontro, mas ela estando no poder, no controle. Né, os afastamentos, os enfrentamentos, todas as coisas que ela fica um pouco além dela, ela não tem controle sobre isso, ela usa ali o xadrez como forma de conseguir ter um certo controle onipotente da sua realidade. Pensando em Winnicott, ele trabalha mais só pela via da mãe, mas ele vai pensar no conceito ainda assim de mãe suficientemente boa. Vou juntar aqui Lacan e Winnicott, que Lacan vai dizer: o amor materno é o desejo materno, é capital, tem que existir. Só que, se ninguém frear essa mãe, a criança ela pode ser engolida por essa mãe. Tanto é que ele compara o amor materno à boca de um crocodilo. Imagine você dentro da boca de um crocodilo que a qualquer momento pode se fechar. Ele fala: o amor materno é isso. Ela ama tanto, mas se ninguém frear, ela engole sua cria, e chegamos nos extremos, tipo o que eu falei na leitura da série Bates Motel, que tem aqui no YouTube. Então o Lacan vai dizer: mas se essa boca se fecha e tiver alguma coisa que freia, que ele coloca o falo, né, e o falo tem a ver com a questão do nome do pai, tem a ver com a função paterna, alguma coisa que freie o desejo da mãe, que seja destinatário do desejo da mãe, essa boca não se fecha, essa boca se trava em algum ponto. E aí eu entendo que algo que freia o desejo materno, ou como pensa o Winnicott, uma mãe suficientemente boa possibilita que essa criança possa então ter o seu narcisismo preservado, mas mesmo assim sair para fazer suas trocas com outras pessoas e sair dessa relação narcísica, diferente do Norman Bates. Se você assistir lá a leitura que eu fiz, tem essa impossibilidade, porque essa boca de crocodilo não tem nada que proteja de ser fechada. E aí nessa questão da repetição, que falei agora há pouco, né, que a família que adota, mas é a mesma estrutura, né, uma mãe ali infeliz, em que ela fica de alguma forma como suplente disso, e a figura do pai vai embora mais uma vez, como na cena 1, na primeira família, isso aí marcando o imperativo lá do começo de que ela vai ficar sozinha. E nisso ela vai jogando, vai crescendo, vai ficando cada vez melhor, vai ficando conhecida, famosa, vai atravessando todos os homens, vive pequenos romances, pequenas experiências, mas vai atravessando, vai para outro, até que chega o momento ali que ela está lá no Novo México, vai lá para um campeonato em que vai aparecer o Bam 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 da história, né, que é o russo, o Burgov, que e acho curioso que além dele ser o melhor do mundo, tem um momento em que ela vai dar uma volta, que a mãe dela fala assim: o que você sabe fazer além de xadrez? Vai fazer outra coisa, vai dar uma volta, e ela vai dar uma volta bebendo já, né, uma forma de quase uma mágoa materna, tem a ver com a bebida, com o calmante, e ela vai andando nas ruas e bebendo, e ela chega uma hora no zoológico, passeando, tá garoando, chovendo, e ela em frente à jaula dos macacos, você tem ali o Burgov,
assistindo, né, ela se depara com Borgov, 2 seguranças e uma mulher e uma criança, e ela não só vê o Borgov, que é o número 1 do mundo do xadrez, mas também a família. Então, além de ser o número 1 do xadrez, um pai de família. E eu enxergo que ali causou aquele efeito da encarnação da imago paterna, né? Tanto simbolicamente representado como campeão mundial, e ao mesmo tempo aquele que é o que sempre faltou para ela, que é o pai presente. E é interessante que na sequência tem uma cena em que ela voltou no hotel, ela está dentro do elevador, e no elevador parece um tabuleiro de xadrez, né? E alguns fazem essa leitura, que a série toda tem a ver com movimentações e cada personagem é uma peça. Mas nessa cena fica muito claro que ela está dentro do elevador, ela fica lá no fundo, nisso entra os seguranças do lado do rei ali, do Borgov, e eles começam a comentar sobre ela. E o comentário é bem pesado, porque primeiro chama ela de órfã e segundo chama de alcoólatra. Dizem que ela é uma alcoólatra, ela fica um pouco desacreditada. Isso fragiliza ela um pouco para o que vai acontecer, ao mesmo tempo ela está revoltada e quer mostrar que é forte o suficiente. E nesse campeonato já vai enfrentar pela primeira vez Borgov e ela perde. Ela perde e quando ela vai contar para a mãe o que aconteceu, a mãe está morta. Então o pai aparece e a mãe desaparece de cena. E depois que ela volta, ela vai precisar se preparar. E quando se prepara, ela vai lá para a casa de um amigo, um enxadrista, que era o Bam Bam Bam, que ganhou dela algumas vezes. E depois, nesse momento, ela começa a ganhar não só dele, mas de todos os amigos dele. E ganha de todos eles, e no meio desses amigos tem uma mulher lá, uma mulher bem sedutora, uma atriz, que fala: quando você for para Paris, me procure, que é uma coisa que vai acontecer. Ela vai, depois de estar muito bem preparada, ela vai para Paris para enfrentar os vários jogadores, e mais uma vez vai acontecer a final com Borgov. Só que na noite anterior ao jogo, essa atriz liga para ela e fala assim: eu estou aqui embaixo no bar, você não quer descer e tomar um drink comigo? Ela fala: não posso, eu tenho um jogo amanhã. E fica todo um jogo de sedução, esse discurso sedutor, esse discurso assim: vem pra cá, vamos ultrapassar limites, vamos beber e tudo mais. E ela fala que não vai, mais óbvio, ela acaba descendo, falou tomar só um drink, depois a câmera fecha, quando abre tem vários drinks, aí elas vão ali paquerar uns caras, mas depois, no dia seguinte, acontece a cena, que é a cena inclusive que começa o seriado, né? Alguém batendo na porta dizendo que ela está atrasada, e ela levanta, tá toda atrapalhada, estava na cama com essa mulher. E ela chega para enfrentar o Borgov mais uma vez, né, o pai do xadrez, o pai de família, e quando chega ali, ela está sem condições, ela chega de ressaca, ele olha para ela com certa cara de que é isso, né? E ela sempre se queixa da falta de expressão dele, mas tem um certo desprezo, né, falta de reconhecimento. Ela desiste do jogo, abandona, e aí vem todo o afundamento, né? Ela afunda, fica mal, se deprime, essa identificação com essas mães deprimidas, e vai usar cada vez mais álcool, mais calmante, e fica num limite, assim, agora vai afundar. Até tenta participar de um campeonato, mas ela já está meio que em declínio e vai embora. E quando bate na porta, quando você acha que tudo vai dar errado, aparece a Jolene, que é amiga dela da infância, né, lá do orfanato. E aí talvez uma ideia de pensar assim: é necessário voltar à infância para acessar a repetição, pensando em Freud, pensaríamos por aí. E que elas ficam juntas, conversam, etc. E vão fazer uma revisitada, e nessa revisitada por alguns lugares da infância, elas vão no orfanato em que cresceram. No primeiro momento a Beth Harmon não quer entrar, mas depois ela entra, e quando ela entra, obviamente ela vai direto lá onde ela jogava xadrez com o zelador, e ela se depara com uma cena, o zelador morreu, né? Ela se depara com uma cena, tipo um memorial que o zelador tem, com fotos dela, recorte de jornal, várias notícias sobre ela, e ali parece que pela primeira vez ela teve um amor preservado, teve ali as imagens, alguém acompanhou ela o tempo todo, teve ali uma questão de função paterna, né, de um amor não ameaçador, que a mãe tinha um amor, mas um amor assim: uma hora você vai ficar sozinha. Aí tem a cena que ela está no lago, a mãe mergulha, ela acha que a mãe não vai aparecer, a mãe aparece depois, apesar de toda a angústia. Então sempre faltou uma constância de amor, uma segurança de que o amor está ali. E ao se deparar com esse memorial, a minha leitura foi de que ela teve uma certeza que durante muitos anos alguém ficou ali seguindo, amando ela. E eu penso na frase do Freud, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. E essa hora ela chora, entra no carro, abraça a Jolene e fica toda emocionada, com certeza de ser amada, e ela então se prepara para jogar na Rússia. Quando chega na Rússia tem toda uma questão
do estranhamento de uma mulher enfrentando homens, como isso é possível, né? Essa série inclusive fala da questão do machismo, né? Do imperialismo da figura do homem com relação à mulher, mas veja que a minha leitura tem a ver com funções em psicanálise, não estou fazendo uma leitura por esse viés, que é possível ser feita, e provavelmente vão aparecer vídeos fazendo essa leitura. E quando ela vai para a Rússia é interessante que cada jogo que ela ganha, ela vai ficando conhecida. É uma modalidade que é nacional, e quando ela saía de cada partida, tinha gente lá na frente, algumas pessoas, tirando foto, pegando algum tipo de comentário, e à medida que ela vai ganhando, cada vez mais pessoas lá na porta, querendo conhecê-la, querendo tirar foto, querendo falar com ela, querendo pedir autógrafo. E aí chega um momento que ela vai enfrentar um dos bambambãs, né, o cabeludão russo, e quando ela enfrenta ele, é um jogo difícil, mas ela vence. Tem um comentário bacana da parte dele, que ele diz assim: talvez você seja a meu oponente mais difícil, a oponente mais difícil que eu já enfrentei. E ela se sente reconhecida nisso, e ela fala assim: e para mim foi uma honra, porque eu já estudei muito as suas jogadas nos livros. Lembre-se lá, né, que os homens tentariam ensinar coisas para ela, e os amigos traziam lá livros para ela aprender, e ela não queria, mas obviamente acabou estudando. Foi importante isso, né? Também é uma questão não só de ser reconhecido, mas de reconhecimento do outro, de saber como o outro pensa, saber como o outro faz, que é o que ela vai caminhar, o que vai ajudar nessas partidas. E aí no cenário só falta chegar, né, no grande campeão, que é o Borgov, o pai do xadrez, o pai de família, e vai ser nesse momento em que ela vai ter, né, o resto da lembrança que sempre voltava. Ela vai lembrar da cena de que a mãe, ela procura em determinado momento o pai da Beth Harmon. Ela chega numa casa, né, ela mostra a cena, o cara sai, e quando sai uma outra mulher mostrando que ele já é casado. Então provavelmente a mãe da Beth foi a amante dele, e ele diz: não é pra você ter vindo aqui, saia daqui. E a mãe sai toda enfurecida, triste, e com toda a razão, obviamente, mas ela sai meio que vidrada ali. Aí a cena clássica, né, das lembranças, que ela está no carro, no banco de trás, a mãe dirigindo, a mãe chorando, a mãe olhando no retrovisor pro olho dela, e diz assim: foi um erro de arredondamento, feche os olhos. E aí você entende que a mãe, não sabendo o que fazer com a Beth, porque ela diz isso: o que eu vou fazer com você, não sabendo o que fazer com ela mesma, quase uma indistinção ali nesse momento, ela decide assim: vou acabar com a minha vida e acabo com a sua também. Então fecha os olhos, foi com o carro contra um outro carro que vinha, e acontece o acidente. Nessa hora então ela pôde se recordar desse amor materno, né? Ela manteve uma certa idealização e excluiu a parte em que a mãe não teve um reconhecimento dela, ao ponto de protegê-la e preferir que ela morresse junto com ela. Então foi o momento da mãe boca de crocodilo. E nesse momento, a hora que ela está no quarto, ela levanta e joga todo o medicamento fora, joga todos os remédios fora, e ela vai enfrentar no dia seguinte o Borgov de cara limpa. Ela vai enfrentar sem precisar recorrer a esse entorpecimento, a essa alteração de consciência, que é aquela coisa meio da figura da função materna nessa série. E um ponto muito interessante também é que um pouco antes dessa jogada com Borgov, ela vê a cena em que ele olha o tabuleiro dela depois de uma jogada, e quando ela vai subir para o quarto, ela vê o Borgov com outros enxadristas discutindo sobre o estilo de jogo dela. É meio que assim: finalmente eu consegui causar algum tipo de efeito de ameaça nesse que é a grande referência, nesse que é o pai, nesse que é o que nunca muda a sua expressão facial de reconhecimento de nada. Aí finalmente vem o jogo, um jogo difícil, aí vai para o segundo round, e na noite anterior do segundo round ela recebe a ligação dos Estados Unidos. Quando ela atende, são os amigos dela que estão todos reunidos, falam assim: ó, a gente está aqui para te ajudar, estão pensando na jogada tal, e aí você vê a questão do ser com, né, de ser com os outros. Ela é um lugar de pertencimento, né? Um conceito legal também que o Gilberto Safra fala de conceito de sobornose, de pertencimento, de comunidade, né? E ela, nessa situação de pertencimento, estamos com você, né? Aparece também meio que o amor da vida dela, que vai e volta, mas aparece lá na Rússia. E aí toda aquela ideia do como ficar forte uma pessoa quando está segura de ser amada, não só do zelador, mas também dos outros jogadores amigos dela, do, entre aspas, romance dela, que fica um pouco no ar se o que vai acontecer, e isso a fortalece ainda mais. Aí no dia seguinte acontece a final mesmo, no segundo round, que o Borgov até um determinado momento diz assim: vamos finalizar no empate. Ela: não, vamos continuar, eu quero ir para além do empate. E acontece o jogo, e uma hora vem a cena muito bonita em que ele perde, ele baixa lá a peça dele, não só isso, ele pega a peça, dá a mão para ela,
e na mão dos dois tem a peça no meio, né, o xadrez selando o laço dos dois, do enfrentamento e de reconhecimento dos dois lados. Aí eles se levantam, ela pega ela pela mão, ele pega ela pelas mãos, eles se abraçam, e aí então eu enxergo que foi feito o laço, finalmente foi possível o reconhecimento do lado ali da função paterna, né, o pai do xadrez, entre aspas, que é o campeão, o pai de família, o reconhecimento dela, a transmissão, né, da lei, finalmente aconteceu da forma como deve acontecer. E aí vem um final que é super bonito, que ela está andando, ela está na verdade indo para o aeroporto, e um cara falando um monte de coisa que ela tem que fazer, não sei o que, ela se aborrece, dá licença que eu vou a pé. E ela vai a pé, pega uma rua ali, uma praça, e numa praça tem várias pessoas jogando, e aí vários, né, que lá tem várias mesas com pessoas jogando xadrez. E então alguém fala assim, nossa, mas você não é a Lisa Armon, né? Elizabeth, né? Beth, Lisa, você não é a Lisa Armon, a enxadrista? Sou eu. E o pessoal começa a vir em cima dela, assim, aquele reconhecimento, vários senhores, né? Tá em casa, a gente pensou assim, nossa, são vários papaizinhos ali. Claro que não sei se foi nesse sentido, mas esse reconhecimento geral. E aí então vem um desses assim, vamos então jogar uma aqui. Ela senta e joga ali com ele. Não sei muito bem para onde vai depois da série, mas a leitura que eu fiz foi essa. Uma leitura que foi para mim uma travessia, né, uma busca de um nome do pai, de um reconhecimento da figura paterna, de uma elaboração da figura materna, uma figura materna que era excedente, a boca de crocodilo, não suficientemente boa, e que precisou uma hora do nome do pai para conseguir delimitar e possibilitar que ela pudesse ser com os outros, se relacionar, etc. e tal. E como eu comentei, só para fazer aqui um pouquinho a mais, uma leitura de uma amiga psicanalista, Agatha Company, que diz assim, lógica, intuição e psicanálise. E ela traz algumas citações bem interessantes do Lacan. Ela diz assim, será que tudo pode ser reduzido à lógica pura? Ou seja, a um discurso que se sustente numa estrutura bem determinada? Será que não existe um elemento absolutamente essencial que resta, não importa o que façamos para encerrá-lo nessa estrutura, para reduzir um núcleo derradeiro, enfim, que sobra o que chamamos de intuição? Lacan no Seminário 18. E diz aqui, lógica versus intuição. Agora vem a fala da Agatha. A série O Gambito da Rainha retrata justamente a enxadrista intuitiva, que quebra as regras e não tem que sacrificar suas peças no início do jogo, quando opta pela Queen's Gambit, para depois ganhar controle do centro do tabuleiro. Porém, Beth Armon passa a série inteira buscando equilíbrio entre sua intuição e o estudo da lógica de seus oponentes, nos livros escritos por eles para se preparar para as partidas. E para finalizar, uma citação também do Lacan, a lógica, o significante e o real. Deveremos comparar todo o desenrolar de uma análise ao jogo de xadrez. E por quê? Porque há de mais bonito e mais chamativo no jogo de xadrez é que cada peça é um elemento significante. E por quê? Porque o que há de mais bonito e mais chamativo no jogo de xadrez é que cada peça é um elemento significante. O jogo é jogado com a ajuda de uma série de movimentos em réplica baseado na natureza desses significantes, tendo cada uma seu próprio movimento caracterizado por sua posição como significante. E o que acontece é a progressiva redução do número de significantes em jogo. E poderíamos, em última instância, descrever uma análise da mesma forma, dizendo que se trata de eliminar uma quantidade suficiente de significantes para que reste uma quantidade suficientemente pequena para que se perceba claramente onde está entre eles, no interior da estrutura, a posição do sujeito, Lacan, Seminário 6. E por fim, a psicanálise não corre o risco de se converter numa estéril prática logicista ou de reduzida ao puro lógico, posto que nem tudo é significante. Lacan coloca que só a matematização atinge um real, mas adverte, eu não disse matematizar tudo, mas começar a isolar um mínimo matematizável. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham descoberto que música é essa.